E o Hoje em Dia começa com um alerta. Os casos de ataques de escorpiões aumentam no verão por causa da época de reprodução desses animais. Só no ano passado, mais de 80 mil pessoas foram picadas em todo o país. As crianças e os idosos são as principais vítimas. Para combater os escorpiões, é preciso mais do que manter a casa limpa e usar inseticida. Veja agora como se prevenir na reportagem de Elaine Cortez. Ele está no topo da lista dos animais peçonhentos que mais matam no Brasil. Cada vez mais, escorpiões são encontrados em ambientes urbanos. São animais totalmente adaptados ao ambiente urbano. A gente está fornecendo os meios para ele poder viver e se reproduzir e crescer do jeito que está crescendo. E por isso que essa infestação está tão grande. Só no ano passado, 80 mil acidentes foram registrados no Brasil. O balanço oficial ainda não foi fechado, mas as estatísticas sugerem aumento. Entre 2017 e 2018, subiu mais de 25% o número de notificações. Os casos de morte no comparativo entre os dois períodos passaram de 82 para 87. A gente tem falta de saneamento básico, a gente tem o aumento de comunidades, tem o acúmulo de lixo, que atrai barata, que é o alimento principal desses animais, e aí eles vão buscar alimento e abrigo, né? Só na cidade de São Paulo foram 266 ocorrências envolvendo os escorpiões. No estado, 7 pessoas morreram no ano passado. Em Franca, interior de São Paulo, foi a última ocorrência. João Gabriel, de 3 anos, não resistiu à picada. Os moradores da Zona Norte paulistana estão assustados com as constantes aparições desses animais. Desde que apareceu o primeiro aqui em casa, ficou circulando pelo bairro. Aí apareceu mais aqui em casa, foram 3 já. Aí eu fico olhando para tudo quanto é canto. E eu vou dormir umas 2, 3 horas da manhã com medo. Nesta casa, todos dormem de luz acesa depois que a Lana foi vítima de uma picada. Quando eu fui entrar no quarto, eu estava descalça. Eu abri a porta, acendi a luz, eu não vi ele no chão. E acabei pisando. Na hora que eu pisei, eu já senti que ele me picou. A Lana recebeu socorro rápido. Depois que o veneno do escorpião entra na corrente sanguínea, a eficácia do soro é maior nos próximos 120 minutos. São 2 horas de período crítico para conter a ação no organismo. Se for picado, por exemplo, na ponta de um dedo, essa dor pode irradiar até a raiz do membro, pode ficar o braço inteiro dolorido, pode ficar vermelho, com inchaço. Mas para a criança, esse quadro que a gente considera leve, pode já partir para um quadro moderado a grave. O soro está disponível na rede pública, nos hospitais de referência em todo o Brasil. Em caso de emergência, é sim para levar para qualquer hospital e aí o médico que vai fazer o encaminhamento ou pedir o soro. Tá, então, não vai perder tempo procurando lista de onde que é o hospital mais próximo que contém o soro ou não. Leva para o hospital que você está acostumado, que é perto de casa, e aí sim é feito o deslocamento. Muitos mitos podem comprometer o tempo de reversão dos efeitos do veneno. O mais comum que a gente ouve, primeiro é fazer cortes no local da picada para tentar sugar esse veneno, fazer sangria, né, e tentar tirar o veneno do local. O que não acontece, não é efetivo. É um engano porque já espalhou. Exatamente, entra na circulação sanguínea. Garrafadas, que é o que o pessoal chama, que colocar um monte de escorpião morto no álcool e caso a pessoa seja acidentada, tomar esse líquido também é um mito que não funciona. Passar pasta de dente, querosene no local da picada. Só piora. Só piora. O local nunca deve ser amarrado na expectativa de conter o veneno. Amarrar uma corda impedindo a circulação sanguínea, tá? Para que esse veneno se espalhe. Tá? Outro engano. Outro engano, porque o veneno vai ficar preso no local e na hora que abrir esse toniquete, vai ter um dano muito maior e o veneno vai subir do mesmo jeito. Dona Maria já percebeu que eles podem surgir de qualquer lugar. Outro dia eu estava sentada no sofá, desceu um lá de cima. Desceu. E eu pensando que era uma baratinha que estava descendo, mas quando eu fui olhar bem, era um escorpião. Era pequenininho, mas era escorpião. Pequenininho, grande, mas tem veneno. Lugares quentes, escuros e úmidos são os ambientes preferidos do peçonhento.
Pedro quase foi picado. Eu pus um tênis, aí eu tava sentado no sofá. Aí quando eu fui pegar o outro tênis, aí o escorpião caiu, eu pensei que era uma aranha. A recomendação é nunca pegar com a mão. O maior perigo do escorpião está no rabo, na estrutura do corpo do animal chamada de telson. O ferrão de onde sai o veneno está bem na ponta. Ao encontrar um animal, ele deve ser capturado com segurança para não oferecer risco a mais pessoas. O inseticida pode provocar uma reação ainda pior dos escorpiões. O Ministério da Saúde não recomenda o uso de inseticidas, porque esse inseticida, na verdade, ele irrita o animal. E o que ele vai fazer? Ele vai sair do local que ele estava escondido para procurar um abrigo mais seguro. Então, aquele escorpião que estava escondido num lugar escuro, que provavelmente ia ficar sem sair de lá por uns 3, 4 meses, ele vai aparecer, por exemplo, no meio da sala. Todos os locais que podem atrair baratas também têm escorpiões. Bueiros a gente tem bastante escorpião, boca de lobo a gente tem bastante escorpião, que justamente locais mais úmidos, com mais baratas e ao abrigo de luz, né, que eles não gostam de luz, são animais noturnos. Existem mais de 1.500 espécies no mundo, mas no Brasil, 4 preocupam. Que seria o escorpião amarelo, que é esse que está mais presente e o maior causador de acidentes aqui no Brasil. O escorpião marrom, o escorpião amarelo do Nordeste, que a gente também já encontra aqui em São Paulo, e o escorpião preto da Amazônia. Então são essas as 4 espécies de interesse médico aqui no Brasil. Os escorpiões capturados pela população e pelos agentes de controle de zoonoses são levados ao Instituto Butantan para a produção do soro. Só aqui nessa sala do laboratório do Instituto Butantan tem 11.000 escorpiões amarelos, que é o tipo mais encontrado no Brasil, em várias regiões. 11.000 escorpiões espalhados por todas essas caixas. E uma das causas da infestação desse animal é a maneira como ele se reproduz. Esse tipo de escorpião, o escorpião amarelo, não precisa do macho. A fêmea pode ter até 30 filhotes por ninhada, em média 4 crias durante a vida e tem uma expectativa de vida de 4 anos. O que a gente faz que pode ser mais efetivo? Bom, o controle ambiental, né? Então, evitar acúmulo de lixo. Se você tiver um muro de tijolo, por exemplo, tentar fechar os buracos, as frestas, para que eles também não se escondam. E para evitar que eles entrem dentro de casa, rodinho na soleira das portas, telar os ralos, colocar aqueles ralos que dá para ser fechado, esse tipo de coisa. Em nota, a Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo informou que a rua onde mora a adolescente picada pelo escorpião é considerada uma área de risco. O local é acompanhado por equipes de vigilância em saúde desde 2018.